Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Sejam todos muito bem-vindos para nós estarmos mais uma vez juntos adorando a Deus. A palavra do Senhor diz que onde houver dois ou mais reunidos, Ele estaria no nosso meio. Seja no nosso culto presencial, seja pela internet, quando estamos reunidos, o Senhor está no nosso meio. Antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e curte, comenta. Só assim o Facebook entende, o Instagram entende que o assunto é relevante, dá importância e indica para outras pessoas. Como eu já disse, o nosso canal não é monetizado, nós não temos lucro nenhum. O nosso maior lucro é levarmos a mensagem do Evangelho. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 19, e nós vamos ler os versículos 28 e 29. Mas antes, eu quero orar com vocês. Eu não sei se essas famílias estarão aí, mas são as que eu estou pensando aqui no meu coração, tá? Família Vietro, família Lopes, Pontucci, Santos, são as famílias que eu estou lembrando aqui, que Souza, Nunes, são as famílias que eu estou lembrando que provavelmente estão ainda assistindo em casa, ainda de afastamento social e fazendo muita falta para o coração da gente, tá? Tótulo, eu sei que a mãe da Marcela também fica longe, eu sei que a minha mãe também fica longe, então eu estou lembrando de vocês e mais algumas pessoas, então sejam bem-vindos, tá? E todas as outras pessoas que entrarem também, amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença conscientes que somos falhos e que o Senhor é a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes. Te convidamos a entrar em nossa casa física, passando por cada cômodo, cada cantinho, Pai, olhando se há algo que te desagrada e arrancando da nossa casa. Passa também pela nossa casa espiritual, Pai, a nossa casa física, onde nós temos morada, somos moradas do Espírito Santo. Te peço, Senhor, olha para dentro de nós, vê se há algo que te desagrada e arranca, Senhor, em nome de Jesus. Confirma sobre as nossas vidas a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Ah, Senhor, ajuda-nos para que a nossa fé seja inabalável no Senhor. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que está nos atacando, tudo aquilo que está atacando a nossa família, as pessoas que amamos, Pai. Tudo aquilo que tem se levantado contra nós, trazendo dor, sofrimento, agonia, solidão. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Nós somos gratos, Pai, por cada um dos seus milagres. Ao decorrer da Bíblia, vemos tantas coisas. O Senhor transformou a água em vinho, curou pessoas, fez peixes irem de encontro com a rede, paralíticos voltaram a andar, cegos voltaram a enxergar, mudos voltaram a ouvir, a falar, Pai. Em nome de Jesus, tempestades foram acalmadas, o Senhor andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, Pai. Foi naquela cruz por amor a mim, por amor à minha família, por amor a cada um que está me ouvindo agora. O Senhor se entregou, o Senhor não foi vítima da cruz, o Senhor fez tudo isso porque queria, o Senhor foi mártir, o seu nome ficou registrado, Pai, independente da religião, independente da fé, todos
ouviram falar do teu nome. Somos gratos, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito. Somos gratos porque estamos vivos, somos gratos porque nós estamos respirando, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de tudo o que nós temos, tudo que nós somos. O Senhor tem multiplicado em nossas vidas. Paizinho querido, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa família, as nossas finanças, os nossos bens materiais, os nossos animais, amigos, inimigos. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor nos entregou tudo isso e não é nosso, nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor faz. Então nós devolvemos para o Senhor e te pedimos nesse momento em que estamos ouvindo da palavra, fica nas tuas mãos tudo que somos e tudo que temos. Abre agora, Senhor, o ouvido espiritual para que a gente ouça a tua palavra. Abre também o nosso coração para que a gente consiga receber essa palavra, levar para o nosso consciente e inconsciente para que haja transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Abriu sua Bíblia? João 19, 28 e 29. Eu coloquei a palavra de hoje como paradigma. A palavra de hoje como paradigma. Padrão significa modelo, padrão, exemplo, norma de conduta, protótipo, uma regra. E vocês vão entender o porquê. A palavra do Senhor diz em João 19, 28 e 29. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: eu tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ísopo, lhe entregaram a boca. Amém? Cristo é aquele que criou riachos, lagos, rios, oceanos. E ali ele estava dizendo: eu tenho sede. Mas o que isso tem a ver com regra de conduta? O protótipo das nossas atitudes? O que tem a ver essa palavra com eu tenho sede? Jesus estava ali no sofrimento? Jesus era homem e estava sofrendo como homem? Sim, mas nós não podemos esquecer que ele se colocou como homem para nos trazer uma mensagem. E a mensagem da cruz é tudo que nos leva à graça de Deus, ao favor imerecido, a algo que nós ganhamos de graça, porque nós deveríamos estar no lugar dele. E a Bíblia inteirinha vai profetizando a vinda de Jesus e tudo isso que estava para acontecer. Quando fala de sede, nós lembramos que Jesus, ele diz em João repete, né? As palavras de Jesus, e em João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Quem beber de Jesus, quem estiver nele, quem receber a palavra, o ensinamento, vai ter algo que vai saciar a sua sede. E essa água nós vamos jorrar para todos os que estão à nossa volta, preparando a nossa vida eterna. Em João também, versículo 6, 35, diz assim: declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. E nós estamos vendo que aquele que veio para matar a sede, teve sede. A
Aquele que veio para fazer a obra também se sentiu fraco. Aquele que veio para cumprir o propósito também se sentiu abatido. Nós estamos falando de alguém que estava há horas, sem se alimentar, perdendo sangue, ferido. E nós vamos ver que ele olha primeiro e diz o quê? Quando ele percebeu que todas as coisas estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, ele disse: eu tenho sede. Então vamos começar no primeiro ponto da palavra paradigma, que deve ser o nosso exemplo, o nosso manual de conduta. Ele cumpriu todo o propósito. Ele sabia o que ele tinha que fazer. A primeira coisa que ele fez foi dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele libera, a primeira coisa, ele libera uma palavra de perdão. A segunda coisa que ele fala é que aqueles que se arrependem, que reconhecem ele como Cristo, Filho de Deus, que veio, morreu para nos salvar. Quando aquele ladrão reconhece que Jesus estava ali e ele era o Filho de Deus, ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então olha como ele pode sim, e é o nosso manual de conduta, ele é o nosso exemplo, ele é a nossa regra, o modelo do que nós devemos ser. Primeira coisa, nós devemos perdoar a todos que nos ofendem, aqueles que se levantam contra nós. Segunda coisa, nós devemos levar a todos que estão ao nosso alcance a palavra da cruz, a mensagem da cruz, para que todos venham a crer em Cristo, acreditar que Ele é o Filho de Deus. A terceira coisa que Ele nos ensina, que é o nosso paradigma, modelo de conduta, é o cuidado que Ele teve com a mãe dele. O cuidado que ele teve passando para que João cuidasse da mãe. Ela seria a mãe dele e ele o filho que ela estava perdendo. Ali está entrando a primeira adoção e entra ali a primeira regra do tipo: vamos lá, eu estou implantando aqui a igreja, a nova igreja, onde todos são pais, filhos, irmãos. Uma nova família, ok? Nós vemos então que a semana passada eu falei sobre substituição. Ele se colocou em nosso lugar. Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele está se colocando no nosso lugar, e nós temos sim, muitas vezes, a dificuldade de dizer: Senhor, o Senhor não está me respondendo. Mas o Senhor não nos abandona jamais. Todas as coisas entram como esse paradigma. Nós devemos sim seguir as regras do Senhor, seguir o exemplo que Ele nos deu, amar a Cristo acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Só não ama o próximo quem não se ama. A nós mesmos. Quando eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Nós vemos a soberania de Deus, porque o tempo todo, desde que se levanta no seu ministério, a única preocupação que ele tinha era com os outros. Quantos dias ele não passou sem comer? Quantas noites ele não passou sem dormir? Quantos sacrifícios ele não fez por esse ou por aquele? Quantas vezes que ele não estava cansado, indo para algum lugar só para descansar o corpo, a mente, e vinha uma pessoa pedindo socorro e ele não pensava duas vezes, saía ao seu encontro para socorrer. Esse é o Cristo, Filho de Deus. Nós vemos que ele tinha uma soberania tão grande que quantas noites que ele ignorou suas dores, seus temores. Ele sabia o que ia acontecer.
Ele sabia a dor que ele ia sofrer. Pastora, você falou temores. Ele era temente a Deus, seu pai. Mas ele sabia tudo que ele ia passar. Mesmo assim, ele ficou fiel e ele foi até o fim. Regra de conduta, o nosso paradigma. Nós muitas vezes desistimos do nosso chamado, desistimos do nosso ministério, desistimos daquilo que o Senhor nos entregou, pelo simples fato de estar sendo difícil. Foi tão difícil para Jesus e mesmo assim ele não abriu mão. Ele foi até o fim. Até o fim. A Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Porque nós vamos seguindo rumo ao alvo, e o alvo é Cristo. Se eu fui chamada para pregar, acha mesmo que agrada o coração de Deus quando eu penso em desistir? Não. Se eu fui chamada para ministrar a palavra, se eu fui chamada para ministrar cura, ou ministrar libertação, ou ministrar crianças, ser um pastor, uma pastora de crianças, e eu abrir mão disso porque eu achar que não, eu achar que não é para mim, você acha que você está agradando a Deus? Quantas vezes pessoas desistiram pelo que o outro falou, pelo que o outro insinuou, pelo que o outro disse? Ei, para! O que manda é o que Deus diz. No fundo você sabe quem você é. No fundo você sabe para que você está nessa terra. O problema é que você desiste fácil. Quantas vezes que eu não pensei em desistir? Quantas vezes que eu não chorei para Deus dizendo: Senhor, tem certeza que é para mim? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Foi uma vez, nem duas, foram muitas e muitas vezes. Talvez você tenha as mesmas dúvidas e você tenha desistido. Hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar porque você está ouvindo a palavra de Deus que traz como paradigma, como exemplo para você, a mensagem da cruz. Nós vemos aqui que ele, assim que ele chega naquela situação toda, no meio de toda a dor, ainda ela lembra das pessoas, da mãe, do ladrão e de tantas outras pessoas, dos soldados que estavam ali, judiando, fazendo ele sofrer. Esse é o Cristo, esse é o Deus que servimos. Quando ele vê que ele cumpriu tudo, ele já encaminhou a sua mãe, ele já colocou o soldado, perdoou o soldado que estava ferindo, o ladrão que tinha aceitado, deixou todos esses exemplos. Aí sim ele disse: tenho sede. Aí sim ele vai falar: eu tenho sede, e mostrar a sua fraqueza. Pastora, que palavra feia, fraqueza. Ele ali estava homem, carregando todo o pecado sobre ele. A Bíblia diz, falei isso a semana passada, que o próprio Deus virou a face, ele não conseguia ver a face de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos em pecado, ele não tinha pecado, mas ele carregava o pecado de todos sobre os seus ombros. Ele estava ali com tudo aquilo, sofrendo por tudo aquilo. E no meio de tudo isso, ele poderia estar gritando, pedindo para Deus socorro, ofendendo as pessoas que estavam ali. Quantas vezes que nós não vemos pessoas dentro das igrejas que o pastor chama atenção, ou a palavra do próprio culto é muito dura, e ela sai falando mal. Fala mal do pastor, fala mal dos ministros, fala mal dos obreiros, fala mal da recepção, fala mal de todo mundo. Porque ela não estava satisfeita com algo. Ela sai falando mal. Pior ainda são aqueles que ficam dentro da igreja achando os defeitos. E isso você sabe que tem de monte. É aquele que fala mal de todo mundo, aquele que não concorda com nada, mas não sai. Fica ali sendo só fermento.
Ou seja, azedando a massa. Não é fazendo crescer, é azedando a massa. Vemos tantas pessoas que no meio da dificuldade se levantam contra Deus. Jesus poderia ali na cruz: Pai, por que o Senhor está permitindo que eu passe por tudo isso? O Senhor não é justo. Não. Ele teve um propósito e ele foi até cumprir. Quando ele cumpriu, ele falou: eu tenho sede. Nós deveríamos ser assim. Podemos ter todos os problemas do mundo, mas antes nós devemos cumprir o nosso chamado. E quando diz que nós colocamos a mão no arado e não devemos olhar para trás, sabe o que significa? Você colocou a mão no arado e vai indo. Você passa por cima de uma pedra, você tem que desviar de um buraco, mas você vai passando a mão no arado e vai. Todas as coisas que foi ruim no meio do caminho enquanto você está passando com o arado, todas as coisas, você não tem que olhar as dificuldades. Sabe o que você vai? Você vai olhar lá para o alvo, você tem que terminar esse caminho. Porque é só nessa hora que você prepara a terra para o plantio. Ei, não desiste. Não desista. Continua, permanece lutando pelo seu chamado. Nunca ninguém disse que seria fácil. Nunca ninguém falou: mas servir a Deus é legal. Quando eu entrei para o ministério a primeira vez, o meu pastor disse assim: entra no ministério porque você vai ter a minha cobertura, eu estarei o tempo todo orando por você, vai ser muito bom você estar no ministério. Eu aceitei aquela ideia, inclusive cheguei a falar isso para as pessoas que entraram comigo. Depois, quando estavam entrando para trabalhar junto comigo: fica junto, eu vou acobertar a sua vida, eu estarei te dando apoio, suporte. Só que, na verdade, nós não precisamos do suporte do pastor, nós precisamos do suporte de Deus. Quem acoberta a nossa vida é Jesus com o seu precioso sangue. Pastores são falhos, são humanos, são homens e eles vão falhar. E Deus, Ele não falha jamais. Ele vai dar sempre prioridade para a humanidade. Ele vai dar sempre prioridade para mim e para você. Me decepcionei com pastores e decepcionei como pastora. Por isso que Jesus é o nosso paradigma, é o nosso modelo, padrão, exemplo, norma, protótipo e regra. Se você quiser, procura lá no dicionário, você vai encontrar o que significa paradigma. Ele é a nossa regra de conduta. Nós não podemos desistir. E a gente vai ter momentos de canseira. Quando ele diz: eu tenho sede, certamente ele estava dizendo o quê? Eu tô cansado. Tá tudo tão difícil. Quantas vezes você já disse: eu tenho sede? Será que a sua sede e a sua canseira não é sede da palavra de Deus que te restaura e te levanta? Será que a tua sede não é justamente aprender mais aquilo que te fortalece e menos aquilo que está ao seu redor e te entristece? Pensa nisso. Pensa nisso. Jesus estava disposto a suportar tudo naquela cruz e ele ficou comprometido até o fim. Será que pedir demais para que nós façamos o possível para fazer as coisas certas? Olha o que ele passou. Tem que pedir demais para nós, e eu me incluo nisso, falar que nós devemos orar mais e termos mais comunhão com Ele? Será que é tão difícil assim? Nós nos identificarmos com Ele? Tão difícil, nós precisamos repensar os nossos padrões. É tão difícil permanecer fiel à casa de Deus.
ao templo. Eu não vou falar casa de Deus, não, porque a casa de Deus somos nós, eu e você. Mas será que é tão difícil a gente permanecer fiel, indo nos cultos, assistindo os cultos? Será que é tão difícil assim nós nos preocuparmos com o nosso próximo e tirarmos o foco do nosso umbigo? É impressionante como as pessoas simplesmente olham para os problemas dela. E outra coisa, já parou para pensar se Jesus começasse a brigar com todo mundo? Ele nos dá um exemplo fantástico aqui. Porque mesmo diante de toda a dor, ele não abre a boca para reclamar. E tem muitas pessoas que no meio da dor, não só reclama, mas morde também. Eu tenho o meu problema. O meu problema é maior que o seu. Nunca vou me esquecer de um dia, isso nunca vou me esquecer e vou usar esse exemplo muitas vezes. De um dia em que eu estava atendendo uma pessoa e o caso era de morte. Era um caso gravíssimo, um caso de morte. E uma pessoa me interceptou no meio do caminho, eu ia subir para pregar, então assim, eu parei com aquela pessoa e eu ia tomar um pouco de água e ia subir para pregar. E uma pessoa me parou no meio do caminho e disse: eu preciso falar com você sobre o meu marido. O que aconteceu com o seu marido? Eu falei assim: olha, agora eu não posso falar com você. Eu gostaria de saber o que aconteceu, mas agora eu não posso falar com você. Eu estou atendendo um caso, eu tenho que voltar lá e vou pregar. Não, eu preciso falar sobre o meu marido. Eu acho que você não entendeu, é um caso muito grave. Nenhum caso é mais grave do que o meu. E o que aconteceu? E essa pessoa disse assim: meu marido não me ajuda a fazer nada. Hein? Como assim? O seu problema é mais grave mesmo do que o outro? E aquilo serviu para mim de exemplo. Por quê? Até então eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, mas nós temos a tendência a somatizar os nossos problemas e achamos que tudo que nós passamos é pior do que o que o outro passa. Nós olhamos e estamos sofrendo com isso, então não me interessa o que o outro está passando, interessa o que eu estou passando. Quantas vezes que nós não vemos o nosso irmão de cara feia e falamos assim: ah, praga, eu sei que ele não vai com a minha cara. Toda vez que eu olho para ele, tá com essa cara aí. É pessoal, é comigo. Mas não se dá o trabalho de ir lá e perguntar: tudo bem, irmão? Tô vendo que você tá meio abatido. Posso te ajudar em alguma coisa? Você desmonta essa pessoa. Até se ela estiver de cara feia para você, você desmonta ela. E ela vai começar a te olhar com outros olhos. Ei, está na hora de nós pararmos de olhar para nós mesmos. Jesus é o nosso paradigma, o nosso exemplo de conduta, o nosso protótipo de vida. Ele olhou primeiro para o próximo. Muitas pessoas dizem que Jesus estava sofrendo na cruz, mas na verdade ele escolheu a cruz. Ele escolheu a cruz assim como ele escolheu as nossas vidas. Ele escolheu viver o chamado de Deus para a vida dele. E você? E eu? Será que nós estamos escolhendo vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida? Ah, como é lindo ver o amor de Deus. Como é lindo ver o cuidado de Jesus. Como é lindo nós podemos falar: Senhor, eis-me aqui, olha para mim. Porque nós temos certeza que Ele olha. Quando eu preciso, eu tenho certeza que eu vou ser ouvida. Jesus, Ele deixa tantos exemplos. Todos nós sofremos dores físicas e emocionais. Todos nós. E não é errado admitir a nossa dor. Não é errado. Ele nos deixa um exemplo aqui que para mim assim é o máximo.
ele não era um super-herói. Apesar de ele ser o maior super-herói que já existiu, ele não deu ênfase ao seu lado super-herói. Sabe por quê? Porque ele falou assim, até o super-homem tem problema com a Kryptonita. Até o maior herói tem problema. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós vemos que não podemos ter problemas, não podemos demonstrar problemas, não podemos falar que temos problemas, porque isso é pecado. Eu ouvi de um pastor, eu falei falar para ele, olha, eu tô com problema, fiz uma cirurgia, vou ter que fazer aí um tratamento complicado e é difícil. Eu não pedi oração para ele não, só fui contar a situação. E sabe o que ele me respondeu? Irmã, eu tenho percebido que você tem tido vários problemas de saúde e que seu esposo também fez uma cirurgia recente aí e vocês têm que avaliar qual é o pecado, qual é a brecha que você está abrindo na sua vida. Doeu, doeu, mas aqui a pessoa foi lá dobrar o joelho para Deus e falar, Senhor, me mostra onde está o meu pecado. Se o meu pastor falou isso, onde está a brecha? Porque o meu marido teve uma vesícula que arrebentou tudo ele por dentro e quase morreu, é pecado. Foi o pastor que falou. Se eu vou fazer uma cirurgia onde eu vou ter que tirar o céu da boca porque tem um tumorzinho ali, vai ter que ser tirado, o pastor falou que é pecado. Qual é o meu pecado, Deus? E eu fiquei uma semana pedindo para Deus revelar. E Deus me mostra na palavra. Isso foi para minha glória, porque eu estou trazendo a cura. O seu marido quase morreu, mas não morreu. Você descobriu esse tumorzinho porque eu mostrei. E daí eu vou vendo o cuidado de Deus comigo e eu entendi que não significa que eu estou sofrendo porque eu estou em pecado. Não é vergonha eu assumir que eu tenho dores, que eu tenho insegurança, que eu tenho medo. Não é pecado. Quando eu comecei a igreja, eu quis trazer essa visão da liberdade. Acreditem ou não, como pastora, por eu ser tão espontânea e verdadeira, eu tive uma pessoa que falou que não ia continuar na igreja, porque pastor não pode ser assim. Se padre não tem pecado, se padre não tem problema, por que a pastora ia falar que tem problema e que tem pecado? E nós vemos muitos pastores que dizem que não tem pecado. Já tive pastores que disseram que não tinha pecado. Sabe como que eu ficava? Sentava olhando ele pregar e dizia assim, nossa, eu não tenho valor nenhum, porque, nossa, eu tenho tantos problemas, ele não tem nenhum. Eu nunca vou chegar no patamar dele. Eu nunca vou ser igual a ele. Cheguei a pensar em desistir, porque não adianta querer ser crente, ser certinho, porque eu não consigo. Hoje eu entendo que nenhum de nós conseguimos ser perfeitos, mas nós buscamos essa perfeição todos os dias. Eu não sou perfeita, eu tenho falhas. Não que eu cometa essas falhas de propósito, não que eu erre de propósito, mas eu erro tentando acertar. Eu erro tentando cuidar, eu exagero muitas vezes no cuidado. Nem tudo que eu faço agrada a Deus. Deus me chamou a atenção um tempo atrás, porque ele falou assim para mim, pera um pouquinho, você está tentando resolver algo que sou eu que tenho que resolver. Mas eu estava fazendo o meu melhor, mas estava errado. Então todos nós erramos, todos nós temos problemas, todos nós temos um atritozinho dentro de casa. Você acha que tudo é perfeito? Não, não é.
E nós podemos assumir. E Jesus, o nosso paradigma, o nosso exemplo, o nosso manual de conduta, ele nos ensina que ele teve sede. Ele poderia ter ficado quieto e dito assim: ah, não tem problema nenhum, eu estou com sede, mas já estou morrendo mesmo, vou ficar quietinho. Foi isso que ele fez? Não, ele assumiu uma fraqueza. Eu fui forte até aqui, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu estou com sede. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Errei e vou pedir perdão a Deus. É assim que funciona. Eu e você, nós buscamos a perfeição todos os dias. Eu e você buscamos a face de Deus todos os dias. Mesmo assim, vamos errar. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, mas se arrependeu e prosseguiu, será que nós não podemos ser chamados de Josiane, uma mulher segundo o coração de Deus? João, Marcos? Será que nós não podemos ser chamados segundo o coração de Deus, mesmo tendo nossas falhas? Claro que sim, somos filhos. Hoje nós temos adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus, é para isso que Jesus foi para a cruz. E eu quero fechar com vocês dando um outro exemplo que Jesus nos deixa nessa passagem. Eu tenho sede. As pessoas acham que buscam ser perfeitas. Eu quero falar um negócio bem interessante. Pessoas que buscam a perfeição, mas não buscam a Deus, são falsos cristãos. Você quer saber se você é um falso cristão? E que você precisa voltar a buscar a Deus e não a perfeição? Quando tudo que você faz é pesado. Quando você chega no horário no culto, mas é muito pesado isso. Quando você lê a Bíblia todos os dias e você vê que o outro não lê e você fala: como assim não leu a Bíblia? Pastora, olha lá o que ele está fazendo. Hein? Quando nós olhamos para Cristo e não para a nossa perfeição, que nós estamos lutando para ser perfeitos, tudo se torna muito pesado para a gente. E se a gente está carregando esse peso, a gente quer que o outro carregue também. A verdade é que nós precisamos olhar para Cristo. Olhar para Ele, aquele que nos ama incondicionalmente a ponto de ir para a cruz. Aquele que cuida da nossa vida e nos ama. E quando eu for ler a Bíblia, eu vou ler com tanta alegria que tanto faz se o outro leu ou não. Eu vou para a igreja com tanta alegria que tanto faz se o outro chegou atrasado ou não. Eu vou largar minha bebida, que eu bebia antes, eu vou largar, e para mim tanto faz se o outro bebe ou não. Eu não tenho nada a ver com o problema do outro, eu faço tudo com amor. Então, se você é uma pessoa que tem buscado olhar para o que o outro faz, para de olhar para o outro, olha para o autor e consumador. Olha, olha, olha. Deus é maravilhoso. Daí nós vamos ler em João 19:29, que está escrito assim: estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. Bom, vamos então voltar um pouquinho à história. Logo no comecinho você vai ler que ofereceram para Jesus vinagre misturado com mirra, que dava um efeito de anestésico, para que ele conseguisse suportar toda a dor que ele ia
ter naquele momento. E Jesus se recusa. Por quê? Porque Jesus queria passar por tudo aquilo consciente. Quando ele diz, tenho sede, eles vão em vinagre ali. Aí eu fui pesquisar o vinagre, o que significava o vinagre. Bom, vinagre, ele pode ser simplesmente um vinho que não deu certo e se transformou no vinagre. Tem o vinagre que é feito só para isso mesmo, para por efeito vinagre. Mas também existe uma teoria ali que os soldados, eles tinham vinagre misturado com água para matar a sede. No caso, ele está dizendo que hoje nós tomamos água com um pouquinho de limão para ajudar a matar a sede. E eles colocavam o vinagre ali na água. Então acredita-se que não foi vinagre propriamente dito. E a Bíblia também não fala se Jesus tomou ou não. Fala que ele colocou na sua boca. Eu creio que só de molhar a boca de Jesus ali já era algo que favoreceu, porque Jesus pôde dizer mais 2 palavras que nós vamos falar nas próximas semanas. Eu creio que ali, quando ele fala tenho sede, ele já está no máximo do esgotamento. E quando ele olha e fala assim, dão a água para ele, dão o vinagre para ele, estão dizendo o quê? Fala mais um pouquinho. Vinagre. Você já conseguiu tomar um copo de vinagre? Eu amo vinagre. Amo limão, mostarda, tudo que é azedo. Mas entenda uma coisa, não é todo mundo. Eu jamais tomaria um copo de vinagre. Mas eu gosto do vinagre que sobra da salada. Ele é azedo, são paladares diferentes. Só que não significa que porque eu gosto, o outro gostaria também. E foi o que ofereceram para Jesus. Mas, além de tudo isso que o Senhor já havia passado, ele dá aquele homem, aquele soldado que molhou ali. Eu vou colocar a esponja, umedeceu e colocou na boca de Jesus, porque ele estava no alto. Ele deu a oportunidade de servir, mesmo estando no meio daquele caos. E tinha muitos soldados ali. Quando ele pede, olha só, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja. Encheram. Tinha muitos soldados, mas o que foi para pegar ali a esponja para molhar foi um só. E aquele homem, ele tem a oportunidade de servir. Ele tem a oportunidade de fazer algo por Jesus. Ele tem a oportunidade. Um copo d'água. Jesus fala, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Vocês estavam ali comigo. E ele teve sede, deste de beber, ele recebeu aquilo. Aquela pessoa, aquele soldado que entregou isso para ele, estava tendo uma oportunidade de ouro de fazer o bem ao próximo. Amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Ninguém deve negar água e nem comida para ninguém. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui esse soldado estava fazendo exatamente isso, levando a carga uns dos outros. Jesus teve sede e ele foi servir. Esse tem que ser o nosso paradigma, o nosso manual de conduta. Esse tem que ser a nossa palavra-chave. Nós temos um manual de instrução para a nossa vida. Nós temos uma regra.
perdoemos. Perdoemos aqueles que têm nos ofendido. Vamos perdoar. Vamos levar esperança àqueles que estão abatidos. Vamos nos preocupar com a nossa família. Não só com a família física, mas também com a família espiritual. Vamos nos preocupar. Esse é o manual de conduta. Vamos ser gratos a Deus que nos substituiu na cruz. As lágrimas e a dor que deveria ser nossa, Ele pagou o preço por elas. E vamos entender que quando temos sede, não é vergonha nenhuma nós pedimos água. Não é vergonha nenhuma pedir para os nossos irmãos orarem conosco. Não é vergonha nenhuma você carregar a carga do outro, mas também entregar a sua carga com outras pessoas de vida. Jesus nos dá o manual de conduta. E você está pronto para seguir? Aqui nós fechamos. As duas últimas palavras que ele fala na cruz já é referente entre ele e Deus. E você? Aqui ainda está falando de mim e de você. Você está pronto? Você está realmente pronto para viver as bênçãos que Deus tem separado? Já percebeu que algumas pessoas, eles querem só ouvir da bênção? Só que, olha, eu prefiro uma boa bronca de Deus. E eu levo, viu? Muitas broncas de Deus. Tudo que eu faço, eu pergunto na palavra. Às vezes ele demora um pouquinho, acho que ele dá a oportunidade de eu fazer do meu jeito. Mas eu continuo perguntando e daí ele fala assim, ó, o jeito que você fez foi errado, viu? Puxa vida, Deus, o senhor deixou eu fazer isso? Estou te ensinando. Na próxima, eu não vou fazer a mesma coisa. Deus é assim, Ele quer falar conosco. Você tem falado com Deus? Você tem buscado a face de Deus? Você tem lido a Bíblia? Você, quando tem que tomar uma decisão, você tem consultado a palavra de Deus? Você fica falando, Deus não fala comigo, e esperando que profeta revele? Ei, não precisa disso, você tem um manual de instrução. A Bíblia fala com você o tempo todo. Mas ela só vai falar se você tiver comunhão com Deus. Aí não é interessante uma pessoa que não tem comunhão com Deus, vai procurar um profeta, um missionário para falar alguma coisa, e daí esse profeta, missionário, vai falar algo para você e você não tem nem proximidade com Deus? Será que é de Deus mesmo? Não estou falando do profeta, do missionário, que eu tenho certeza que ele está fazendo de boa. Mas será que é? Será que é a palavra que você precisava ouvir? Porque a verdade da palavra é o que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que nós estamos buscando essa verdade? Pensa nisso. Pensa nisso. Está na hora de nós pararmos de buscarmos a palavra que nós queremos ouvir. Agora, com as nossas mídias sociais, a maioria das igrejas colocando culto online, postando, eu tenho visto muita gente escolhendo o que quer ouvir. Aquele pastor só fala de prosperidade. Eu preciso de prosperidade, então vou escolher ouvir prosperidade. Aquele ali só fala de cura, vou ouvir a pregação daquele ali. Mas por que será que muitos fogem da palavra de exortação? Da palavra de confronto, da palavra que vem contrária à vontade do homem? Eu prefiro uma boa bronca, porque eu tenho certeza que cada dia mais eu vou estar mais perto de Deus. Amém? E seja este o exemplo para a sua vida. Seja você alguém que faz pelos outros, carrega a carga, ouve, dá água. Seja você alguém que faz a diferença na vida do seu irmão. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você.
Santo Deus e Pai, o Senhor conhece o coração de quem está te ouvindo. Ah, Deus, são tantas as pessoas que ainda não podem vir nos cultos presenciais, Deus. Mas eu sei que a tua vontade é justamente essa, que os irmãos vivam em união. É fácil nós dizermos que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está no nosso meio. Mas permita que cada um deles seja curado. Não só no físico, mas nas emoções também, Senhor. Porque essa pandemia trouxe, além da insegurança do vírus, trouxe a insegurança de pessoas, Pai. Sim, Senhor. Hoje nós temos medo de voltarmos a nos relacionar. Hoje nós estamos acomodados com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Ah, Deus, é tão mais fácil sentarmos no conforto da nossa casa, com a nossa pantufa, descalço, e ouvirmos a Tua palavra. Arranca de nós esse comodismo, Pai. Arranca de quem está me ouvindo esse comodismo, assim como o Senhor arrancou de mim. Tudo que eu estou falando, o Senhor tratou comigo primeiro. Paizinho, revela-te a cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que eles aprendam a perdoar dentro da própria casa primeiro. Perdoar aquele que não faz o que se espera, perdoar aquele que não fala o que se quer ouvir, perdoar aquele que fala mais do que precisa, perdoar, Pai, aquele que é negligente, aquele que deixa faltar, perdoar, Pai, aquele que nos magoa. Faça isso dentro da nossa própria casa. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar a nossa família também a receber e liberar perdão. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a esperança da Tua salvação, assim como o Senhor deu a esperança àquele ladrão. Dá-nos a esperança, Pai. Dá-nos a esperança de sermos pessoas melhores, em nome de Jesus, de sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus, Paizinho querido, ajuda-nos a sermos família, primeira família de Cristo, a família de Deus, mas que a nossa família também sirva ao Senhor, porque nós declaramos, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ah, Deus, são tantas as pessoas que têm medo de fazer qualquer trabalho dentro da igreja. Eu sei que o Senhor chamou alguns para exercer o ministério, outros o Senhor chamou para ser patrocinador do ministério, outros o Senhor chamou para propagar o ministério. Mas, Pai, que cada um cumpra o seu propósito até o fim. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos amor pela nossa família, amor pela família que o Senhor nos deu espiritualmente. Ah, Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos substituiu naquela cruz. Somos gratos porque o Senhor garantiu a nossa salvação e o direito à vida eterna, mas também à morte eterna. Afasta de nós tudo que pode nos afastar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sigamos o paradigma de Cristo, suas lições, seus ensinamentos, que sejamos alvo fácil do amor de Deus, mas que sejamos seta certeira no coração daqueles que precisam, levando cada dia mais a sua mensagem, a tua palavra, o teu amor e o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai,
cada um que está aqui me ouvindo. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada um e tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um e traga a paz que excede todo entendimento. Que sejam abençoados nesse restinho de noite, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Estamos mais uma vez reunidos. Ah, Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia nós podemos estar juntos, mesmo distante. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Somos vitoriosos, somos vencedores, somos filhos. Amém? Glória a Deus. Se você está feliz com Jesus, deixa o seu amém, deixa o seu joinha, comenta, compartilha, ajuda. Vamos divulgar o reino de Deus. Amém? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima.